Muitas pessoas idosas acreditam que certo desconforto ao urinar é parte normal do envelhecimento. Mas não é. Se você nota mudanças ao ir ao banheiro, dor, urgência, espuma ou qualquer sintoma estranho, seu corpo está tentando avisar algo importante. Neste vídeo, vamos falar de 7 sinais que você nunca deve ignorar ao urinar. Cada um pode ser o primeiro indício de uma condição que requer atenção médica urgente, de infecções e cálculos renais a problemas mais sérios na bexiga ou nos rins. Sei que falar desse tema é incômodo, mas conhecer esses alertas pode fazer a diferença entre um diagnóstico precoce e complicações que afetem sua saúde e sua qualidade de vida. Mantenha a mente aberta e preste atenção a cada detalhe. Não se trata apenas de corrigir um sintoma passageiro. Trata-se de escutar o que seu corpo diz e agir a tempo. Antes de continuar, gostaria de saber: quantos anos você tem e de onde está nos assistindo? Deixe nos comentários. Vou adorar conhecer sua história e sua cidade para conectar com todos os lugares de onde vocês nos acompanham. Agora, vamos ao primeiro sinal que você nunca deve deixar passar. A dor ou a sensação de ardor ao urinar jamais devem ser consideradas normais, independentemente da idade. Muitos relacionam esses incômodos à secura típica da terceira idade ou ao fato de não ter bebido água suficiente. No entanto, a verdade é que esse sintoma costuma ser o primeiro alerta de uma infecção urinária, cálculos renais ou até problemas prostáticos que exigem atenção imediata. Por que dói ou arde? Quando a urina passa pela uretra, seus tecidos, delicados e sensíveis, se irritam se houver bactérias ou partículas ásperas no trajeto. Numa infecção urinária, por exemplo, a bexiga e a uretra inflamam. Cada gota de urina roça uma área inflamada e causa aquela sensação pontiaguda. No caso dos cálculos renais, pequenas pedras ou cristais viajam pelo trato urinário, arranhando as paredes e provocando espasmos de dor que às vezes chegam à lombar. Infecção urinária, cistite ou uretrite. É mais frequente em mulheres, mas homens mais velhos podem sofrê-la quando a próstata aumenta e bloqueia parcialmente o fluxo de urina. Os sintomas incluem ardor intenso ao terminar e, às vezes, ao iniciar a micção. Necessidade de ir ao banheiro com mais frequência, mesmo que saia pouca urina. Incômodo persistente na parte inferior do abdômen. Sem tratamento, uma infecção simples pode subir para os rins, pielonefrite, provocando febre alta, calafrios e dor lombar. Cálculos renais. Esses depósitos minerais variam de tamanho. Um cálculo pequeno pode passar despercebido e causar incômodos leves. Um que ultrapassa alguns milímetros arranha com força as paredes da via urinária. A dor intensa, muitas vezes descrita como cólica nefrética, pode vir acompanhada de náuseas e sudorese. Se você detectar esses sintomas, um exame de imagem, ultrassonografia ou tomografia e uma análise de urina são essenciais para confirmar o diagnóstico e planejar o tratamento. Problemas prostáticos. Em homens acima de 50 anos, o aumento benigno da próstata, hiperplasia prostática benigna, comprime a uretra, dificulta o esvaziamento completo da bexiga e gera irritação ao urinar. O ardor aparece quando a bexiga se contrai com força para expulsar a urina, encontra o estreitamento provocado pela próstata e causa dor. O que fazer se você tem dor ou ardor ao urinar? Não ignore. Mesmo que desapareça no dia seguinte, a inflamação pode ter avançado. Hidratação. Beba bastante água para diluir a urina e arrastar bactérias ou cristais. Procure um médico. Um exame simples de urina pode detectar infecções, sangue oculto ou proteínas. Evite remédios caseiros extremos. Não use antibióticos sem receita, nem diuréticos fortes sem indicação. Registre seus sintomas. Anote intensidade, duração e frequência da dor. Essas informações facilitam o diagnóstico.
Escutar seu corpo é o primeiro passo para proteger sua saúde renal e urinária. Se notar ardor ou dor, haja rapidamente. Um tratamento precoce evita complicações graves e devolve sua tranquilidade. Sentir que você não consegue segurar a urina é mais que um incômodo. Pode ser um aviso de que algo não vai bem. Com o envelhecimento, é normal ir ao banheiro com certa regularidade, mas existe uma linha tênue entre o habitual e o excessivo. Cruzá-la pode indicar desde um desequilíbrio no açúcar do sangue até um problema neurológico que afeta o controle da bexiga. O que significa não conseguir segurar? Aquele aperto intenso, a sensação de que a bexiga vai explodir a qualquer momento, não corresponde a uma simples urgência. O sistema urinário deveria permitir que você chegue ao banheiro sem correr riscos. Quando o reflexo da micção dispara rápido demais, falamos de urgência. Se além disso você repete essa urgência muitas vezes ao dia, vira frequência excessiva. Frequência normal, X frequência excessiva. Micção normal. Para um adulto, urinar de 4 a 6 vezes durante o dia e uma vez durante a noite costuma ser saudável. Micção excessiva. Mais de 8 ou 9 vezes ao dia, ou acordar várias noites seguidas com urgência para urinar. Isso varia conforme ingestão de líquidos, medicamentos ou doenças associadas. Porém, se você notar mudança brusca na sua rotina, não atribua apenas ao café ou à água gelada. Pode haver um transtorno subjacente. Vínculos com outras condições. Diabetes tipo 2. O excesso de açúcar no sangue faz os rins trabalharem mais para filtrá-lo. Resultado: mais urina para eliminar a glicose. Polaciúria, aumento da frequência. E polidipsia, sede constante. Muitas vezes, a micção excessiva é um dos primeiros sintomas antes do diagnóstico de diabetes. Bexiga hiperativa. Deve-se a contrações involuntárias do músculo detrusor. Essas contrações provocam urgência repentina, mesmo quando a bexiga não está cheia. Às vezes vem acompanhada de incontinência, o que agrava a sensação de perda de controle. Exemplo narrativo. Conheci a dona Amália, 74 anos, que atribuiu sua nova necessidade de urinar ao fato de beber mais água depois de uma infecção de garganta. Achei que era normal. Meu médico disse para me hidratar, então aumentei o chá e a água. Depois comecei a levantar 3 ou 4 vezes à noite. Pensei que fosse culpa do chá, até que um dia acordei com febre e dor de cabeça. Fui ao médico e me diagnosticaram diabetes tipo 2. A história dela mostra como ignorar a frequência urinária pode atrasar um diagnóstico vital para o tratamento oportuno. O que você pode fazer se sofre de urgência ou frequência excessiva? Mantenha registro de quantas vezes urina e quanta água ou bebidas com cafeína ingere. Procure um médico se observar mudança repentina que persista por mais de alguns dias. Controle a dieta. Reduza café, álcool e cítricos, que podem irritar a bexiga. Treine sua bexiga. Tente adiar a micção por alguns minutos para aumentar gradualmente a capacidade de armazenamento. Não minimize urgência nem frequência. Escutar esses sinais a tempo pode ajudar a detectar diabetes, bexiga hiperativa ou outras condições antes que surjam complicações maiores. Ver sangue na urina, mesmo em pequenas quantidades, ou como um fio vermelho escuro, nunca é normal. Algumas pessoas atribuem a uma irritação simples ou a ter comido algo com corante. Outras pensam, deve ser passageiro, e decidem esperar. Mas a hematúria, sangue na urina, deve ser encarada como um sinal de alerta que exige exames imediatos. Possíveis causas: infecções do trato urinário. Em casos de cistite grave, as paredes inflamadas da bexiga podem sangrar. Costuma vir acompanhada de dor, urgência e ardor. Cálculos renais. Ao avançar pelos ureteres, cálculos afiados raspam os tecidos, provocando hematúria e dor aguda na lateral do abdômen ou na lombar. Doença prostática.
Em homens acima de 50 anos, a hiperplasia prostática benigna pode causar pequenos sangramentos ao comprimir e lesar vasos ao redor da uretra. Câncer de bexiga ou de rim. Embora menos frequente, o sangue na urina pode ser o primeiro sintoma de um tumor maligno. A detecção precoce aumenta significativamente as chances de sucesso do tratamento. Doenças renais. Glomerulonefrite e outras patologias do glomérulo podem manifestar-se com hematúria, inchaço nos tornozelos e pressão arterial elevada. Mitos comuns. É só irritação por exercício. Embora corridas longas ou movimentos bruscos possam gerar microlesões, a hematúria que aparece sem esforço intenso e persiste não deve ser ignorada. Deve ter sido algo que comi. Alimentos como beterraba ou corantes podem tingir a urina, mas o tom some ao diluir. O sangue mantém a cor mesmo agitando a amostra. Dói pouco, não é grave. Dor leve ou ausência de dor não descartam danos internos. Muitos cânceres iniciais cursam sem incômodo. Exames necessários. Exame de urina, EAS. Completo. Detecta hemácias, proteínas, bactérias e marcadores de inflamação. Urocultura. Identifica infecções bacterianas e determina o antibiótico mais eficaz. Ultrassonografia renal e vesical. Visualiza cálculos, malformações, tumores e litíase. Cistoscopia. Introduz-se uma pequena câmera pela uretra para examinar diretamente o interior da bexiga e da uretra. Exames de função renal. Taxa de filtração glomerular. Creatinina e ureia no sangue avaliam o estado dos rins. Haja com rapidez. Se você notar sangue na urina, não espere desaparecer sozinho nem recorra a remédios caseiros sem diagnóstico. Procure um urologista ou seu clínico imediatamente. Quanto antes a causa for identificada, mais opções de tratamento você terá, e menor será o risco de complicações graves. Talvez você tenha visto urina mais espumosa que o habitual e tenha atribuído a velocidade ao urinar ou ao sabão que ficou na privada. No entanto, quando a espuma persiste e não some ao agitar a água, pode ser sinal de perda excessiva de proteínas na urina, indicando que os rins não estão filtrando corretamente. O que indica a espuma persistente? A urina normal contém traços mínimos de proteínas, insuficientes para gerar espuma. Quando aparece uma camada densa de bolhas, sobretudo se demora a desaparecer, é bem provável que haja proteínas, especialmente albumina, em concentrações anormais. Isso se chama proteinúria e pode manifestar-se antes de outros sintomas de doença renal. Relação com a doença renal crônica. A doença renal crônica caracteriza-se pela perda gradual da função de filtração dos glomérulos, as pequenas redes de vasos sanguíneos nos rins. Quando essas estruturas se danificam, permitem que a albumina e outras proteínas escapem do sangue para a urina. Com o tempo, a proteinúria e a redução da filtração causam edema, retenção de líquidos com inchaço em pernas, tornozelos ou pálpebras. Hipertensão. Rins danificados regulam mal a pressão, piorando a função renal. Fadiga e fraqueza. A perda de proteínas essenciais reduz a energia disponível. Detectar proteinúria precocemente é chave para desacelerar a progressão da doença renal crônica e preservar a função renal. Não subestime o estranho, mas que não incomoda. É fácil ignorar a urina espumosa porque, aparentemente, não dói nem gera urgência. Alguns pensam ser por urinar rápido ou por sabão na louça. Mas se toda vez que você vai ao banheiro, a urina fica borbulhante, seu corpo está enviando um recado claro. Os rins estão trabalhando mal. Como observar corretamente? Examine a privada limpa. Certifique-se de que não haja restos de sabão ou detergente. Use um recipiente transparente. Colha um pouco de urina num copo plástico limpo. Agite suavemente. Se formar espuma que permanece por mais de 30 segundos,
é um sinal de proteinúria. Anote frequência e duração. Mantenha registro dos dias e horários em que a espuma aparece. Exames recomendados. Fitinha reagente de urina. Detecta albumina de forma rápida. Relação albumina, creatinina na urina. Quantifica a proteína com precisão. Exames de sangue, para avaliar a função renal por creatinina e taxa de filtração glomerular, TFG. Se confirmar proteinúria, é fundamental consultar um nefrologista. Com tratamento oportuno, controle da pressão, dieta com proteína ajustada e medicamentos protetores, é possível retardar a progressão da doença renal. Observar a urina espumosa pode salvar você de complicações futuras. Não espere sintomas dolorosos. A prevenção começa prestando atenção ao que o corpo revela em silêncio. A urina é como um espelho da sua saúde interna. Variações na cor ou no cheiro podem revelar desde simples desidratação até problemas hepáticos ou metabólicos graves. Saber o que significam essas mudanças permite distinguir quando se preocupar e quando apenas ajustar hábitos. Cores que indicam alerta. Amarelo muito escuro. Costuma estar ligado à desidratação, mas também à bilirrubina elevada quando o fígado ou as vias biliares falham. Se sua urina estiver quase âmbar por mais de um dia, observe se há icterícia, pele amarelada ou fadiga intensa. Avermelhado ou rosado pode dever-se a alimentos como beterraba ou mirtilos, mas o sangue na urina mantém o tom mesmo diluindo a amostra. Um tom rosado persistente exige EAS e urocultura para descartar infecções, cálculos ou tumores. Marrom ou cor de chá indica a presença de bilirrubina ou mioglobina na urina, comum na destruição de glóbulos vermelhos, hemólise ou em doenças hepáticas avançadas. Também pode aparecer após exercício muito intenso. Se você não pratica esforço extenuante, procure atendimento urgente. Cheiros que não devem passar despercebidos. Cheiro forte e penetrante. Infecções por bactérias como Proteus mirabilis geram amônia. Se sua urina cheira a amônia de forma constante, pode haver infecção urinária ou pH elevado. Cheiro doce ou frutado. Sinal de cetonas na urina, típico de diabetes descontrolada. Se perceber aroma adocicado, é possível que seu corpo esteja queimando gordura em excesso e produzindo corpos cetônicos, situação que requer ajuste imediato do tratamento. Cheiro metálico. Pode resultar da excreção de certos medicamentos ou suplementos com ferro. Se não estiver usando tais produtos e o cheiro persistir, pode indicar acúmulo de metabólitos tóxicos por insuficiência renal. Comer algo ou alerta médico. Como distinguir? Registre sua dieta. Anote o que você come antes de notar mudanças. Alimentos como beterraba, aspargos ou corantes podem tingir a urina, mas o efeito some em 1 a 2 dias. Observe a persistência. Se cor ou cheiro anormal se mantiverem por 3 dias sem mudança na dieta, é provável que haja causa subjacente. Relacione com outros sintomas: febre, dor, inchaço em membros inferiores, fadiga incomum ou icterícia são pistas de que a mudança não veio da alimentação. Quando é urgente e quando observar. Urgente: urina marrom, cor de chá, sem exercício intenso, cheiro doce persistente com sede excessiva, amarelo muito escuro com icterícia ou dor abdominal, avermelhado constante sem ingestão de alimentos corantes. Observação: urina um pouco mais amarela após dias de pouco líquido. Mudança de cheiro por um único dia devido a café ou especiarias fortes. Tom rosado após beterraba ou frutas vermelhas se desaparecer no dia seguinte. Um pequeno gotejamento ou perda ao tossir, rir ou levantar algo pesado pode parecer inconveniente menor, mas quando ocorre com frequência, é sinal de que algo não vai bem no sistema urinário. Quando é normal e quando não é? Normal. Um gotejo ocasional logo após urinar pode ocorrer porque restam gotas na uretra. Costuma melhorar dando leves toques na base do pênis
ou comprimindo suavemente o períneo antes de se levantar. Não normal. Se você tem perdas ao tossir, espirrar, levantar peso ou até ao dar um passo, trata-se de incontinência por esforço. E se sente uma urgência tão intensa que não chega ao banheiro a tempo, é incontinência de urgência. Causas mais comuns: fraqueza do assoalho pélvico. Com a idade, os músculos que sustentam a bexiga e controlam o fluxo podem enfraquecer, cedendo a mudanças de pressão intraabdominal. Problemas neurológicos. Doenças como diabetes ou lesões medulares podem alterar os sinais nervosos que controlam a bexiga. Próstata aumentada. Em homens, a hiperplasia prostática benigna comprime a uretra, provocando escapes quando a bexiga se contrai com urgência. Tratamentos médicos. Cirurgias pélvicas, radioterapia ou certos medicamentos podem danificar, temporária ou permanentemente, os mecanismos de continência. Impacto na qualidade de vida. A incontinência não afeta só higiene e pele, também gera vergonha, ansiedade e isolamento social. Muitas pessoas escondem as perdas, saem menos de casa e limitam a atividade física por medo de ter um acidente urinário em público. O que você pode fazer em casa? Exercícios de Kegel. Contraia os músculos do assoalho pélvico como se quisesse interromper o jato de urina. Mantenha 10 segundos e relaxe 10. Faça 3 séries de 10 repetições ao dia. Treinamento da bexiga. Programe intervalos maiores entre micções. Se vai ao banheiro a cada 60 minutos, tente esperar 65 por alguns dias, aumentando gradualmente a capacidade vesical. Controle de líquidos. Reduza café, chá e álcool, que irritam a bexiga. Beba água de forma equilibrada ao longo do dia. Peso saudável. Cada quilo a mais aumenta a pressão sobre a bexiga e o assoalho pélvico. Manter peso adequado reduz a incontinência de esforço. Quando procurar um médico? Se o gotejamento é constante e interfere na sua vida diária. Se aparece sangue ou dor ao urinar junto com escapes. Se a urgência é tão intensa que você não chega ao banheiro. Quando exercícios caseiros não melhoram o quadro após várias semanas. Um urologista ou um fisioterapeuta pélvico pode oferecer tratamentos adicionais, de biofeedback a medicamentos e, em casos selecionados, cirurgia minimamente invasiva. Lembre-se, a incontinência não é destino inevitável do envelhecimento. Com diagnóstico precoce e plano de exercícios e hábitos adequados, muitos recuperam controle e confiança. Não sofra em silêncio. Sentir que a bexiga não esvazia por completo é um alerta que você não deve ignorar. A sensação de estar continuamente pela metade gera mal-estar constante e pode desencadear complicações graves se não tratada. Sensação de bexiga cheia. Você pode notar que, após urinar, persiste uma pressão incômoda no baixo ventre, como se a bexiga ainda estivesse cheia. Às vezes há urgência repetida, mas sai apenas um jato fraco ou gotas. Isso indica retenção urinária parcial, quando a bexiga não se esvazia totalmente. Perigos da retenção prolongada. Infecções urinárias recorrentes. Urina parada favorece bactérias. Uma infecção ignorada pode subir ao rim e provocar pielonefrite, com febre alta, dor lombar e risco de sepse. Dano renal. A pressão contínua dentro da bexiga pode refluir para ureteres e rins, danificando estruturas de filtração. Com o tempo, a retenção crônica diminui a função renal e pode levar à insuficiência. Risco de urgência médica. Uma retenção aguda, quando você não consegue urinar de modo algum, causa dor intensa e requer cateterismo imediato para evitar dano permanente à bexiga e aos rins. Causas frequentes. Medicamentos. Anticolinérgicos, opioides analgésicos ou antihistamínicos podem relaxar excessivamente a bexiga ou contrair a próstata, dificultando a passagem da urina. Obstruções físicas. Próstata aumentada, tumores vesicais ou cálculos na saída da bexiga podem bloquear parcial ou totalmente o fluxo.
problemas neurológicos, lesões medulares, diabetes avançado ou doenças como Parkinson alteram o comando nervoso de contração, relaxamento. Fraqueza muscular, assoalho pélvico debilitado por cirurgias prévias ou radioterapia, perde eficiência no esvaziamento. Como detectar? Registro de sintomas. Anote quantas vezes tenta urinar, a quantidade estimada e se a pressão abdominal persiste. Medida do resíduo pós-miccional. Com ultrassom portátil ou em consultório, mede-se quanto resta de urina após cada micção. Um resíduo maior que 50 ml é patológico. Exames urodinâmicos. Avaliam função de bexiga e uretra, medindo pressão e fluxo para detectar bloqueios ou disfunções. Exame de urina e avaliação prostática. Buscam infecções, sangue oculto e avaliam o tamanho da próstata, toque retal ou USG transretal. O que fazer se suspeitar de retenção urinária? Não espere o incômodo desaparecer sozinho. Marque consulta com urologista ou nefrologista, que indicarão os exames necessários. Revise seus medicamentos com o médico para possíveis ajustes. Mantenha boa hidratação, evitando grandes volumes de uma vez, e esvazie a bexiga com calma, sem pressa. A retenção urinária não tratada pode passar despercebida até que o dano renal seja irreversível. Prevenir e diagnosticar a tempo permite conservar função urinária e renal saudável e evitar complicações que afetam sua qualidade de vida. Até aqui vimos 7 sinais que você nunca deve ignorar ao urinar. Mas o corpo nem sempre envia um alerta isolado. Às vezes combina vários sintomas para avisar de um problema mais sério. Reconhecer essas combinações perigosas é fundamental para agir com rapidez e sem pânico. Quando surgem 2 ou mais sinais: dor, ardor, mais sangue na urina, indica inflamação severa ou lesão interna. Pode ser infecção avançada, danificando tecidos ou cálculos grandes, raspando continuamente a mucosa. Espuma persistente mais cheiro doce, frutado. Sugere doença renal crônica, junto com descontrole metabólico, como no diabetes. Ambas se retroalimentam e aceleram o dano renal. Urgência frequente mais escape involuntário. Aponta bexiga hiperativa ou assoalho pélvico muito fraco, com risco de infecções por gotejamento constante e perdas noturnas que interrompem o sono. Retenção urinária. PLAS. Urina escura e concentrada. Combina acúmulo de toxinas com risco de dano renal por pressão reversa. Pode evoluir para insuficiência aguda se a bexiga não for drenada a tempo. Como escutar seu corpo sem entrar em pânico? Mantenha a calma. Múltiplos sintomas não significam o pior diagnóstico, e sim um chamado à ação. Medo paralisa. Informação ativa. Registre cada sinal. Anote data, hora, sintoma e fatores associados: alimentos, esforço, medicação. Um diário urinário ajuda a visualizar padrões e a compartilhar dados concretos com o médico. Tire fotos. Se notar cor incomum, avermelhada, marrom, espuma, fotografe a amostra num copo transparente. Assim você documenta a persistência. Anote sua ingestão. Registre água, café, álcool e outros líquidos. Isso diferencia problema real de efeito da dieta. O que dizer exatamente ao médico? Ao marcar consulta, prepare-se para descrever com precisão. Use frases como: notei ardor ao urinar nos últimos 3 dias, com dor 6 em 10. Minha urina fica muito espumosa toda vez e a espuma não some após 30 segundos. Sinto urgência tão intensa que às vezes não chego ao banheiro e tenho pequenos escapes ao tossir. Ontem à noite tentei urinar 3 vezes e senti que a bexiga não esvaziava. Depois, a urina estava mais escura que o normal. Esses dados ajudam o médico a priorizar exames: EAS, ultrassom, função renal ou estudos urodinâmicos. Haja rapidamente. 2 ou mais sinais combinados. Peça uma consulta nas próximas 24 a 48 horas.
Sintomas agudos: dor intensa, retenção total, febre. Procure pronto-socorro. Embora alguns sintomas exijam atenção médica, há medidas que você pode incorporar à rotina para melhorar sua saúde urinária e renal antes do especialista. Esses hábitos não substituem diagnóstico profissional, mas aliviam incômodos e previnem complicações. Alimentação equilibrada. Reduza o sal. Excesso de sódio causa retenção de líquidos e eleva a pressão, danificando os rins. Prefira ervas e especiarias. Aumente frutas e verduras frescas. Fornecem água, vitaminas e antioxidantes que protegem as células renais. Melão, pepino e melancia são especialmente hidratantes. Moderar proteínas animais. Excesso de carne vermelha e embutidos sobrecarrega a filtração. Prefira peixe, leguminosas e ovos com moderação. Limite irritantes da bexiga. Evite café, chá muito forte, álcool, refrigerantes e cítricos se você tem urgência ou incontinência. Hidratação adequada. Beber 1,5 a 2 litros de água ao dia ajuda a diluir a urina, arrastar toxinas e prevenir cristais e bactérias. Distribua em pequenos goles ao longo do dia e reduza líquidos 2 horas antes de dormir para evitar levantar à noite. Exercícios para o assoalho pélvico. Um assoalho pélvico forte melhora o controle da bexiga e reduz escapes. Identifique os músculos. Durante a micção, interrompa o jato, apenas para identificar. Contração sustentada. Aperte por 5 segundos. Relaxe 5. Repita 10 vezes. Contração rápida. 20 repetições de 1 segundo. Frequência. Faça as 2 séries 3 vezes por dia, de preferência sentado ou deitado. Importância de check-ups regulares. Mesmo sem dor, um EAS anual e pressão arterial em dia podem detectar alterações precoces. Se você tem fatores de risco, diabetes, hipertensão, histórico familiar de doença renal, faça a cada 6 meses. O que fazer em casa antes do especialista? Mantenha registro de sintomas, volumes urinários e qualquer cor, cheiro incomum. Fotografe amostras se detectar sangue ou espuma persistente. Revise suas medicações com o clínico para identificar fármacos que aumentem retenção ou irritem a bexiga. Mantenha peso saudável. Excesso de peso aumenta a pressão sobre a bexiga e eleva a pH. Hábitos que danificam silenciosamente bexiga e rins. Segurar urina com frequência. Adiar micção enfraquece a musculatura e favorece infecções. Automedicação com analgésicos. Paracetamol e AINES em doses altas podem causar lesão renal silenciosa. Tabagismo. Toxinas do cigarro afetam a circulação renal e aumentam o risco de câncer de bexiga. Sedentarismo. Piora a circulação e a filtração renal. Incorporar essas mudanças gradualmente ajuda a manter o trato urinário mais saudável e a reduzir a ocorrência ou gravidade dos sintomas. Lembre-se, seu corpo envia mensagens sempre que há anomalia ao urinar. Escute e haja. Seu bem-estar a longo prazo depende disso. A urina é uma das mensagens mais claras que seu corpo envia todos os dias. Ainda assim, muita gente ignora esses sinais por vergonha ou por achar que é coisa da idade. Esquecem que detectar um problema a tempo pode ser a diferença entre um tratamento simples e complicações graves. É melhor ir ao médico por um falso alarme do que não ir e descobrir tarde. Essa frase resume o cuidado com a saúde. Precaução nunca é demais. Conheci o seu Alberto, 76 anos, aposentado de uma fábrica de móveis. Começou a notar leve ardor ao urinar, junto com espuma persistente que não relacionou a nada em especial. Pensou que beber mais água bastaria. Ao ver que não melhorava e lembrar deste vídeo, resolveu marcar consulta. Um exame revelou proteinúria leve e uma infecção urinária. Graças ao diagnóstico precoce
e ao tratamento com antibiótico e exercícios de assoalho pélvico, ele evitou evoluir para a doença renal crônica. Hoje caminha confiante, faz seus exercícios e comparece às revisões periódicas. Cada vez que você urina, seu corpo se comunica. Pode ser um sussurro, uma pequena mudança de cor, um cheiro incomum, ou um grito, dor intensa, urgência incontrolável. Prestar atenção a esses sinais é um ato de amor próprio. Imagine celebrar muitos aniversários, curtir os netos e viajar sem o medo constante de uma complicação evitável. Viver mais anos faz sentido quando esses anos vêm com saúde e qualidade. Você merece conhecer o que acontece por dentro e agir com rapidez. Não deixe passar os sinais ao urinar. Se notar algo fora do comum, busque ajuda médica, leve seus registros e compartilhe suas dúvidas sem medo. Cuidar do seu sistema urinário e dos seus rins é cuidar do seu futuro. Porque no fim das contas, viver mais tempo só faz sentido quando se vive com plenitude e tranquilidade. Você topa assumir o controle da sua saúde a partir de hoje? Amanhã pode ser tarde. Se este vídeo foi útil, não esqueça de dar like, se inscrever e ativar o sininho para ser avisado do próximo. Obrigado por chegar até aqui.